Olá, você é nosso convidado para, a partir de agora, acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. E o nosso tema é a CPI da espionagem. O Senado Federal aprovou a instalação de uma CPI para investigar os problemas de espionagem denunciados pelo jornalista americano Snowden. Quem fala conosco sobre o assunto é a senadora Vanessa Graziotin, que foi autora do requerimento propondo a instalação dessa CPI. Tudo bom, senadora? Tudo. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como é que seria o trabalho de uma comissão a partir do parlamento? É uma investigação? Qual é o propósito dessa CPI? Na realidade, nós estamos diante de uma denúncia muito grave, né? Eu consideraria o mais alto nível de gravidade, porque a denúncia desse é um ex-funcionário de uma empresa que prestava serviço diretamente ao NSI, que é o órgão de segurança americana. O Snowden, né? Ele, para o mundo inteiro, ele divulgou não só informações, mas documentos que dão conta de uma espionagem levada a cabo pelos Estados Unidos, pelos órgãos dos Estados Unidos de segurança de espionagem e que envolvem vários países do mundo, e o Brasil é um foco prioritário, seria um foco prioritário. E a denúncia vai desde interceptação de conversas das telecomunicações e principalmente os e-mails, né? Utilização dessas informações precipitadas. E esse crime, se de fato comprovado, ele atinge todos e todos de forma indiscriminada. Primeiro, os indivíduos, os brasileiros, as brasileiras que têm lá o seu e-mail individual, que usam o telefone, eles têm o seu sigilo bloqueado, eles têm o seu quebrado, verdade. E, então, isso já fere a Constituição brasileira no artigo 5º, que fala da privacidade, da individualidade. E também atenta contra questões empresariais, industriais, podendo acessar informações extremamente sigilosas, né? Que não podem ser de conhecimento por conta das disputas que há nesse mercado, não é? Agora mesmo nós estamos quase que na véspera do maior negócio do nosso país, que é o leilão do petróleo do pré-sal, não é? Então, quem garante que esses dados, essas informações também não são acessadas? E o terceiro ataque é um ataque direto ao governo brasileiro e um atentado contra a nossa soberania. Então, nós entendemos, e não apenas eu, os senadores, que é necessário que haja uma investigação. A CPI está aprovada já, foram mais de 40 assinaturas, muito rapidamente, feita a leitura já em plenário, aprovada, e agora faltando somente a indicação por parte dos partidos políticos para que ela comece a funcionar. Haveria a possibilidade até do Snowden vir para prestar depoimento na CPI, mas por enquanto ele tá na Rússia. Na Rússia, né? Em Ele trânsito ainda. É interessante que saiu recentemente uma matéria do próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo que os Estados Unidos está pressionando muito, não é? Encalacrando o Snowden, porque ele fica vigiando, ele não consegue fazer uma rota, já a Venezuela já cedeu o asilo para ele, mas ele não consegue fazer uma rota com medo de ser capturado pelos americanos, né? Então, até hoje ele está lá, por isso ele pediu um asilo provisório à Rússia para que possa sair da sua área. Da área de trânsito. Por outro lado, na reunião recente do Mercosul que teve, reunião de cúpula de todos os presidentes dos países, eles aprovaram um apoio à questão do Snowden, que ele seja, primeiro, um repúdio a essa espionagem, segundo, para que o asilo, qualquer país que conceda o asilo ao Snowden, não seja perseguido, não seja prejudicado, porque eles entendem, os presidentes, como nós entendemos também, que a concessão do asilo é uma questão humanitária, de direitos humanos. E olha só a preocupação dos americanos com o Snowden. Lembramos o que aconteceu com o presidente Evo Morales. Eu ia falar disso. Há pouco tempo. Ele teve... E a preocupação era que o Snowden tivesse no avião, né? A única razão era essa. Ele teve o pedido de pouso para reabastecimento negado pela Espanha, pela França e por Portugal, correndo risco de vida. Porque se não pode pousar para reabastecer, o avião entra em pane. E qual a razão da negativa? A razão era que havia a suspeita de que Snowden tivesse dentro da aeronave com o presidente Evo Morales. Mais uma vez, convenções internacionais foram postas na lata do lixo, ignoradas, o que é muito grave. Então, nós temos a ciência de que a consciência
de que ele pode ter informações para além do que já se divulgou. Onde ouvir Snowden? Primeiro, quero destacar aqui que a Comissão de Relações Exteriores, dirigida pelo senador Ferraço, e eu participo da comissão, a gente já tem ouvimos já 4 ministros. Era para o jornalista Greenwood, que fez a entrevista com o Snowden, ter vindo ao Senado, mas adiou por alguma razão, não é? Mas os ministros, inclusive, têm um desejo, já foi expresso, porque há um inquérito aberto pela Polícia Federal, há um grupo interministerial que foi organizado para cuidar dessa questão, solicitar informações, ver que providências o Brasil tem que tomar, não é? Então, há também uma necessidade de que tanto a Polícia Federal como esse grupo interministerial ouça, né, esteja com o Snowden como nós, quando a CPI estiver instalada. Agora, onde vai depender de onde ele estiver. Onde será, né? Agora, essas questões que a senhora trouxe por último mostram que esse problema é um problema internacional, né? Porque, como a gente comentava antes da gravação, muitas vezes uma CPI aqui no Senado Federal, ela possibilita uma proposta de política pública, ela converge com uma ação do governo, ela não precisa ser só investigativa. Mas, nesse caso, seria uma dinâmica de relacionamento entre os países, né? Nós vamos para um fórum internacional porque as denúncias do Snowden atingem outros países também, né? Claro. E vem, segundo ele, a decepção dele foi porque ele esperava que no governo do Obama uma conduta dessa fosse ser extinta. Exato. E no governo Bush ele até entendia. A decepção dele com a continuidade dessa prática foi que levou ele a denunciar essa questão. E aí né? nós estamos diante de questões nacionais, internas e questões externas, que vão para além do Brasil, né? Afetam não só outras nações, mas o relacionamento entre essas nações, verdade. Então, do ponto de vista interno, o Brasil, lá no início da década de 2000, privatizou o único satélite que tinha. Nós não temos nenhum satélite, nós não temos cabos submarinos ainda. Então, nós temos uma comunicação, seja por internet ou por telefone, por celular, muito vulnerável. Então, caberá à comissão também fazer o diagnóstico disso. Claro que o governo também está fazendo. Tem ciência, né? Tem ciência. Nós temos um projeto, por exemplo, de um satélite geoestacionário, que é um projeto que está em andamento, né? Então, trabalharemos assim para ver como a gente garante maior segurança às comunicações aqui dentro do Brasil. E do ponto de vista internacional, veja, a gente tem uma situação que eu, quando fiquei sabendo, não acreditei. Eu não acreditei que aquilo fosse realidade. Por exemplo, questões de tráfico de pessoas, da infância. Há um gerenciamento internacional, não é? Uhum. Há um organismo das Nações Unidas que cuida das telecomunicações. Então, esse organismo reúne todos os países, toma as decisões, elaboram normas e tudo mais. No que diz respeito à internet, isso não ocorre. Por quê? A governança mundial da internet, ela é feita pelos Estados Unidos, sozinhos. Nossa, mas isso é muito preocupante. Eles se entendem como os proprietários da internet. E quem faz essa governança é uma empresa chamada ICANN, uma empresa que era privada, com fins lucrativos e que depois de um tempo o próprio governo americano orientou que a empresa... Foi estatizada? Não, ela continua privada, mas sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E é essa empresa que é responsável pela internet no mundo inteiro. Tanto é que os ministros, quando vieram aqui, alguns deles disseram, olha, é comum você pegar decisões do Poder Judiciário brasileiro, que às vezes a gente pede dados, quebra, né, num processo, quebra dados dessas mídias sociais e tal. Aí as empresas, né, de internet dizem o seguinte, o pedido tem que ser encaminhado à Justiça Americana, só eles podem quebrar. E é lá na Califórnia, porque fica lá na Califórnia. Eu não sei se nós já falamos aqui sobre a nossa luta para que a terminologia genérica Amazon não seja dada com exclusividade a uma empresa privada americana, não é? Então, o GAC, que é um conselho que reúne governos de vários países, internacional, para que serve esse GAC? Apenas para orientar as decisões da ICANN. Não é ele, os governos se reúnem, os representantes dos países tomam uma deliberação e aquela deliberação vira uma orientação para o ICANN.
que ele cumpre ou não cumpre, dependendo do que ele entender. Então não pode, há muitos anos, o Itamaraty, o Brasil, e não só o Brasil, várias nações do mundo pleiteiam uma governança multilateral para a internet. Talvez a partir dessas denúncias... Pois então, a gente entende que esse é um dado gravíssimo, esse é um dado muito grave. Nossos dados ficam, sabe aonde? Armazenados lá nos Estados Unidos. Não pode, não pode. De jeito nenhum. Então é um momento para que o mundo, além do debate interno, que nós temos, que o mundo debata isso também. Que provoque esse debate internacional. Senadora, obrigada, viu, pela sua presença no nosso programa. Obrigada. E a você que nos acompanha também, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horma e você pode entrar em contato conosco por ligação gratuita no 0800 61 2211 ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.